Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equação de primeiro grau. Quero tratar com vocês alguns assuntos, alguns detalhes, né, sobre equação e função do primeiro grau. São mais importantes assim, né, não querendo separar, mas tipo, alguns assuntos relevantes, né, de forma rápida aqui para que seja mais fácil de entender, né? Primeira coisa, né, falar com vocês sobre a equação de primeiro grau, a fórmula, né, geral, a fórmula geral de uma equação de primeiro grau é ax mais b igual a zero. Né? Significa que nós temos como a e b são os coeficientes da equação e a tem que ser diferente de zero. A é diferente de zero. Por quê? Porque se A for igual a zero, nós teremos só o valor do coeficiente B e ele só será apenas um número qualquer e isso não representa a nossa equação de primeiro grau, porque nós não temos nenhuma incógnita, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender, né, primeiramente o que seriam esses coeficientes, né? Quando nós temos que observar uma equação de primeiro grau, né, uma função também, né, falar logo depois, nós temos que entender o que? Saber visualizá-la, né? Temos que saber que o x sempre será a nossa incógnita, né, um valor desconhecido, um valor que buscaremos, né, dentro desta equação. E temos que saber distinguir quem é A e quem é B. Quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B. Olhando na fórmula geral, nós temos que o coeficiente A acompanha a incógnita, né, acompanha a letra x, né, a incógnita x, e B é o nosso coeficiente independente, ele não depende de nenhum outro valor a não ser dele mesmo. O A, ele é dependente do x, ele depende do x para que ele seja algum valor, para encontrarmos um valor mais específico. Vamos dar continuidade. Então, olhando aqui esse exemplo aqui, né, 3x mais 5, nós temos que, se você observar bem, quem seria a nossa incógnita A e os nossos coeficientes, né? O que acompanha o x é a letra A. Então, nós temos aqui 3x, então a incógnita, o coeficiente A é igual a 3. E o coeficiente B, né, o termo independente, é o número 5. Nesse outro exemplo aqui, nós temos x mais 7 igual a 0. Né? Observando aqui, nós sabemos que B é 7, né? Porque ele não acompanha o x está aqui logo ao lado. E ele é um termo independente de x. E o termo dependente de x, aqui nós não temos número nenhum, só temos um x. E nesses momentos, quando nós só temos a letra, né, no caso, só temos a nossa incógnita, né, só a letra x, por exemplo, nós identificamos que o número que acompanha aqui é o 1. Né? Porque, como aqui nesse exemplo de cima, 3x é a mesma coisa que 3 vezes o x. Né? Então, se nós temos somente o x, significa que é uma vez o x, nós não precisamos colocar o 1, porque uma vezes x vai ser x, vai ser sempre x, então não tem essa necessidade de precisar colocar o 1 aqui, porque nós sabemos que 1 vezes x é x, então se nós temos somente a incógnita x, nós sabemos que o coeficiente A é igual a 1. Neste outro exemplo aqui, 12x menos 8, nós temos que o nosso coeficiente A é 12, e observando aqui, né,
nossa fórmula geral é mais b. Então, se o nosso coeficiente b é 8, né, está aqui menos 8, então o nosso coeficiente b será menos 8, porque é o mesmo que 12x mais menos 8, né? Observando a regra de sinais, só para que vocês possam entender. 12x mais menos 8 fica 12x. Se eu tenho mais, né, o valor positivo, ele não altera o sinal que está dentro do parênteses. Então, menos 8 igual a zero. Se fosse menos aqui e mais dentro do parênteses, aí sim, o menos fora do parênteses altera o sinal que está dentro do parênteses. Então, seria, se fosse menos aqui e mais aqui, o sinal de menos viraria mais. Se fosse mais dentro do parênteses e menos do lado de fora, se fosse menos do lado de fora e mais dentro do parênteses, se tornaria menos. Se fosse menos do lado de fora e menos dentro do parênteses, se tornaria positivo. Se tornaria sinal de mais. Bom, isso é só um pequeno exemplo, né? Só para que vocês percebam, né? Saibam encontrar os valores dos coeficientes, saibam identificar os valores dos coeficientes. Agora eu quero falar sobre um outro detalhe, que é encontrando a raiz de uma equação. O que seria encontrar a raiz de uma equação? Encontrar a raiz de uma equação é encontrar exatamente o valor onde x, né, o valor onde você substituindo o x por esse valor, a equação iguala com zero. Mas como assim, professor? É você encontrar um valor para x onde você consegue identificar que a equação se iguale a zero. Vamos mostrar um exemplo que vai ficar muito mais fácil, né? Como eu escrevi aqui, x é a incógnita da equação de primeiro grau. Então vamos lá com aquele primeiro exemplo lá, 3x mais 5 igual a zero. O que eu preciso fazer para encontrar a raiz desta equação? Exatamente é encontrar o valor de x para essa equação. Como assim? Vamos fazer aqui o exemplo, né? 3x mais 5, nós fazemos dessa forma. Nós temos que isolar o 5 e encontrar os outros valores. 3x mais 5 igual a zero, vai ficar 3x. Nós passamos os termos, né, diferentes para o outro lado do igual. O termo que é dependente de x fica deste lado mesmo do igual, e o termo que não depende de x vai para o outro lado do igual. Então, 3x fica deste lado, igual, né, 5, que está desse lado, vai para o outro. Se ele é positivo, passa a negativo. 3x igual a menos 5. Agora, para finalizar, x, nós precisamos isolar o x. O objetivo é esse, isolar o x. Encontrar um valor para x onde a equação se iguale a zero. Isso é encontrar a raiz. Então, eu vou isolar meu x. Ficou 3x igual a menos 5. Agora, eu vou isolar meu x. Se 3 está multiplicando de um lado do igual, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, estava 3x igual a menos 5. Eu vou deixar somente o x agora desse lado do igual e vou passar o 3 para o outro lado. Então, eu tenho menos 5 aqui, vai ficar x igual a 3 multiplicando, passa dividindo. X é igual a menos 5 terços. Nós temos aqui, então, uma fração negativa e é uma fração irredutível. Ela já está na sua forma irredutível. Vamos mantê-la desta forma. Agora eu vou provar para vocês que x, sendo igual a menos 5 terços, eu substituindo ele na equação que eu tenho, o resultado que eu vou obter será igual a zero. Portanto, menos 5 terços será a nossa raiz. Vamos lá provar, né? 3 vezes 5 terços, né? 3x mais 5. Se eu estou substituindo, eu vou fazer diferente aqui. Se eu estou substituindo x, eu preciso colocar o menos 5 terços, que foi o valor que eu encontrei para x. X, no meu caso, é menos 5 terços.
Vamos lá, 3 vezes menos 5 terços mais 5 igual a zero. Agora é só fazer o quê? Eu vou fazer de vermelho para ficar diferente, só para que vocês identifiquem melhor. Vou resolver essa expressão. 3 vezes menos 5 terços, né? Multiplicação de frações, né? Eu estou multiplicando este número com esta fração, significa então que aqui, por exemplo, eu teria o número 1 aqui embaixo, né? Estou multiplicando frações. Então, consideramos que tem o número 1. Então, 3 vezes menos 5, 1 vezes 3, né? 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. E 1 vezes 3 certamente vai dar 3. Mais 5 igual a zero. Quem for esperto já percebeu que estamos no caminho correto, né? Menos 15 dividido por 3, né? Primeiro vamos pensar em dividir o 15 por 3. Este é fácil, simples. 15 dividido por 3 é igual a 5. Só que nós temos um sinal negativo aqui. Pela regra de sinais, né? A divisão de um número negativo por um número positivo, menos com mais, dá menos, né? Se fosse menos com menos, seria igual a mais. Mas como é menos com mais sinais diferentes, eu tenho como resultado sinal negativo. Então, 15 dividido por 3, menos 15 dividido por 3, igual a menos 5. E o mais 5 eu repito, igual a zero. Aqui, vamos fazer então, menos 5 mais 5 são opostos. Eu corto os dois, porque eles se anulam em zero. E o meu resultado foi zero. Então, menos 5 terços é a minha raiz da equação 3x mais 5 igual a zero. Vamos observar os outros dois exemplos. Eu fiz aqui outros dois exemplos para que vocês pudessem acompanhar. Vamos lá. Menos 5, vou subir aqui um pouquinho, isso aqui depois falamos sobre funções, mas vamos aqui falar um pouquinho sobre encontrar a raiz para x mais 7. Bom, neste caso aqui é até mais simples do que o 3x mais 5 na equação anterior, pois x mais 7, né, lembra que para encontrar o valor de x eu preciso deixá-lo isolado. Então vamos lá, se eu tenho x mais 7 igual a zero, x, o termo que não acompanha o x passa para o outro lado do igual. 7 não acompanha x, passa para o outro lado. Se ele é positivo, passa negativo. Ficou aqui já nossa conta, nosso cálculo terminou aqui. Essa foi bem mais simples, né? X igual a menos 7. Então, o que acontece neste momento? Nós descobrimos que menos 7 é a raiz da nossa equação x mais 7 igual a zero. Né? Agora, provando aqui, né, temos que x mais 7 igual a zero. Se eu substituir o x que eu encontrei aqui, ele é menos 7, vai ficar menos 7 mais 7. No mesmo caso lá do menos 5 mais 5, né? Os dois são opostos, né? Eles são igual a zero. Eu corto os dois, vai dar zero igual a zero. Este é o valor da minha equação com a raiz, né? Outra coisa aqui, né? 12x menos 8 é igual a zero. O que eu quero com isso, né? Eu quero encontrar aqui também o valor da raiz. Esse aqui pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, vamos observar, né? Agora nós temos um número um pouco maior aqui, vamos lá. Lembrem-se, isolar o x. Então, primeiramente, eu vou passar para o outro lado do igual os termos que não são dependentes de x e deixar do lado deste lado os termos dependentes. 12x, termo independente. Menos 8 não é dependente, passa para o outro lado. Se ele é menos 8, passa como mais 8. Na realidade não precisava do sinal, mas eu acabei colocando, fica mais fácil para interpretar. 12x igual a mais 8.
Vamos fazer aqui, 12x igual a mais 8, eu tenho aqui, só preciso isolar o x. O 12 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Se eu tenho 8 desse lado, eu passo com 12 dividindo, fica x igual a 8 dividido por 12. Posso usar o 8 dividido por 12 como raiz do meu x? Posso, sem problemas. Mas se eu observar que são dois números pares, eu consigo reduzir esta fração. Não é melhor reduzi-la? É. Vamos lá, vamos reduzir por... Dá para reduzir por 4 aqui. Vamos reduzir direto por 4, que fica melhor. Ambos são múltiplos de 4. Então, vamos fazer aqui deste lado aqui a continuação, né? X é igual, 8 dividido por 4 vai dar 2. E 12 dividido por 4 vai dar 3. 2 terços é a raiz da minha equação. Agora, só para provar, vamos substituir 12x menos 8 igual a 0. 12 vezes 2 terços, fica na mesma situação, né? Multiplicação de frações, menos 8 igual a 0. Vamos fazer direto? Vou substituir aqui 12 vezes 2, dá 24 dividido por 3, menos 8 igual a 0. 24 dividido por 3, essa é fácil, está na tabuada do 3. 3 vezes 8 é igual a 24, então 24 dividido por 3 é igual a 8, menos 8. São opostos, corto os dois, 0 igual a 0. Ficou um pouco apertado aqui, porque eu montei tudo antes, acabou que fiquei sem espaço, não pensei muito bem antes de montar. Mas, é isso que eu queria falar para vocês, né? Que quando nós buscamos a raiz da equação de primeiro grau, nós precisamos isolar o x para poder encontrar um valor para x e substituir nessa equação esse valor encontrado e verificar se ele resulta em 0 igual a 0. Assim nós encontramos o valor da raiz. Mas o que significa raiz da equação? Bom, eu vou deixar para mostrar esse fato sobre raiz da equação do primeiro grau em funções do primeiro grau. Vocês vão entender melhor, eu vou mostrar no gráfico, ficará muito mais fácil de entender e vocês conseguirão compreender melhor. Certo? Esperem o próximo vídeo, né? Acessem o próximo vídeo, a parte 2 de equações do primeiro grau, equações e funções do primeiro grau, e vocês entenderão melhor o porquê de raiz da equação, raiz da função. Certo? Vamos lá? Até a próxima, galerinha. Valeu!